E a nossa história continua desbravando as grandes fazendas do país. Hoje a gente veio conhecer o Centro Equestre Catetinho, que fica em Brasília, no Distrito Federal. Esse lugar, que é um bioma fantástico, mistura natureza com cavalos. E eu vou mostrar tudo para vocês. Deus me deu essa graça há 32 anos e mudei para Brasília e logo me casei e eu com a Adriana achamos esse espaço aqui, sabe? Esse espaço aqui é um espaço muito privilegiado. Nós estamos dentro de uma nascente muito valiosa, são as nascentes que tem o nome Nascente dos Coqueiros e quando nós chegamos, não tinha quase nada. Aí eu falei, para dar o nome real da nascente, a gente fez esse bioma de árvore, trouxemos do Brasil inteiro. Então isso aqui deu a graça de você ter a altitude que temos a nascente, ter esse privilégio da gente estar aqui, cuidando. A gente mostra como a preservação é muito importante nas grandes fazendas. E isso aqui é história que começa até mesmo com a fundação de Brasília. Só para você ter noção, nesse mesmo espaço aqui dessa fazenda, são mais de 40 mil árvores nativas, todas elas muito bem preservadas. E olha, o proprietário não para de plantar, porque a consciência ambiental é um dos pontos que faz o diferencial dessa fazenda, desse lugar lindo aqui. Essa mata ciliar que abrange as nascentes, ela tem muito o pau d'óleo, o óleo de copaíba, tem o zangico, tem a sibipiruna e muito ipê. Então a gente aglomerou as árvores que vieram, pau-ferro que nós temos, jequitibá, essas árvores vieram da região mesmo e colocamos aqui. E hoje elas prosperaram, estão gostando muito. Olha, essa aqui é a nascente do coqueiro, que fica a 1.170 metros de altitude. Para chegar aqui, vocês devem ter percebido que é um pouco difícil, mas, gente, a água é natural, água limpa, que ainda é preservada. E tudo isso daqui é mantido pelo proprietário da fazenda para poder banhar todas essas árvores nativas que a gente viu por aqui. É fantástico, eu vou até beber, ó. Que delícia! O fio escapou aqui, mas é porque a gente está mostrando tudo o que acontece. É aquela água fresquinha do mato, mais limpa do que essas que a gente toma aí na cidade. Isso aqui, gente, ó, é a natureza pujante do cerrado brasileiro. Quando eu cheguei aqui, tinha uma estrada dentro da propriedade que passava aqui e ia lá na mesa da mata, que o Juscelino sempre ia lá. E tinha um senhorzinho que morava ali no Catetinho, me falava que o presidente chegava aqui e bebia a água da nossa mina. Então isso é para nós uma história muito importante. A gente veio de agricultor, pecuarista, meu pai, lá do sul de Minas, então a gente tinha uma paixão muito grande pelo gado de leite. Então a gente trouxe essa tradição para cá, fizemos um programa muito bonito de entregar o leite, leite e o pão, e fizemos um negócio muito bonito, tiramos muito leite, empacotamos, fizemos iogurte. Então juntou tudo a pecuária e a natureza aqui dentro dessa chácara. Olha, é muito interessante, né, a gente fazer uma reportagem como essa, porque você vai entrando
aí pelo centro equestre aqui na fazenda, você vai encontrando assim mais plantações. Essa daqui, por exemplo, ela foi plantada ontem, pouco tempo. É conhecida como bambu silvestre. Olha só, ela solta esse arrozinho aqui, ó, esse arroz que cai aqui pelo bioma e você vê que todo o espaço é tomado pelo verde. A terra está até, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, a terra está bem macia, está até geladinha e você vê essa força e a expressão da natureza brotando aí em lugares incríveis como esse aqui. A paixão do cavalo vem em primeiro lugar. E como esse espaço aqui é um espaço com mais ecologia, a gente optou para parar o leite e ficar mais nos cavalos para proteger mais a propriedade, a natureza. Porque o cavalo encanta a qualquer um, principalmente com o meu filho, que toca esse programa de cavalo, com crianças, com equitação. Então isso é muito bonito. Para cuidar dos cavalos, tem que ter uma rotina muito bem estruturada. Eles têm horário para tudo, então eles têm horário que eles tomam um café da manhã, eles têm horário para almoçar e eles têm horário para jantar, igual a gente também. Então o trato com eles começa por volta de 7 horas da manhã, vem com a ração, depois disso vem com feno, meio-dia volta de novo a ração, após isso feno novamente, feno a tarde inteira, depois disso por volta de 5h30, volta de novo a comer ração e após isso eles pegam e ficam com feno a noite toda até o outro dia. São bichos grandes e extremamente sensíveis, apesar de serem bichos fortes, mas eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, se um cavalo machuca, ele demora muito tempo para se recuperar. Bom, os treinamentos dos cavalos dependem muito de coisas específicas. Então, a gente cria cavalo manga larga, da raça manga larga. Então, os treinamentos nossos são treinamentos voltados para a prova de marcha. Então, são treinamentos intensivos para a prova de marcha. Outros aras criam outras raças e aí treinam seus cavalos especificamente para aquela modalidade que eles praticam. O ato de se comunicar com os cavalos faz total diferença. Apesar de serem bichos grandes, como eles são muito sensíveis, eles sentem muito. Então, na hora que a gente monta, tudo que a gente está sentindo, a gente transmite para eles. Então, o máximo de calma possível e seriedade que a gente puder passar para eles é o melhor. E aí eles pegam e executam aquilo que a gente quer. Esse trabalho consiste em aparação de cascos, né? Numa média de 35 a 40 dias. É uma manutenção que a gente faz nos aras. Então, assim, eu visito os aras a cada 30, 35, 40 dias, de acordo com o manejo do aras, né? Falando de provas, esses cavalos atletas, eles forçam muito todas as articulações, né? Tanto as articulações como tecidos moles, que são os tendões, musculatura. E tudo isso depende muito do casco. Por quê? Como ele tem um crescimento excessivo, vamos dizer assim, ele tem uma nutrição muito maior, como se ele estivesse lá na natureza, esse casco ele cresce acelerado. Então ele cria uma forma que não é interessante para essas articulações, né? Então veja bem, um cavalo que você acaba de ferrar ele hoje e deixa ele com total equilíbrio, ele tem total harmonia nas articulações para ele ter um bom desenvolvimento no trabalho. 40 dias depois, esse cavalo já não tem aquele bom desenvolvimento, ele já começa a forçar todas aquelas estruturas envolvidas, né? E lembrando que a parte falangiana do cavalo, ela termina dentro do casco. E a gente tem uma articulação que ela é meio gínglima, estilo dobradiça, ela só articula para frente e para trás. Então, se você tem um casco que está um pouco mais alto para um lado do que para o outro, essa articulação também vai estar meio que exprimida, usando o termo correto. Ela não vai estar equilibrada para ela articular como deveria, né? Então, por isso que hoje o ferrador de cavalos, ele atua numa média nesse período, né? De 30 a 40 dias ele está voltando para refazer esse trabalho.
Marcelo, então, eu acredito que o essencial é nutrir a vida, né? E eu acredito que a gente se nutre de várias formas, não só através do alimento e dos nutrientes, né? Então, se conectar com a natureza, né? Apreciar a beleza que a natureza nos traz, é uma maneira também de nos nutrir. Então, isso aqui é uma cozinha, né? Eu gosto de dizer que é uma cozinha afetiva, em conexão com a natureza, né? Então a gente quis construir um espaço que fosse rodeado aí com as árvores, né? E tivesse essa natureza em volta. A ideia é essa, né? A gente tanto produzir aqui alguns alimentos, mas também trazer, né, de produtores daqui da região e levar isso para as pessoas, né? Essa forma aí de se alimentar de uma maneira mais in natura, né? Menos processado, né? E mais em conexão com aquilo que a natureza nos traz, né? A gente hoje sabe, né, que é possível trabalhar essa produção de alimento e a sustentabilidade, né? Sem agredir o meio ambiente, né? É essa a nossa ideia aqui.